Prezados irmãos, diletos convencionais e também muito dignos superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, tais como Facebook, YouTube, TV ou qualquer outro meio de comunicação, sinta-se à vontade, eu tenho certeza que Deus trará a você mais uma vez uma bela mensagem da sua parte. Chegamos à 6ª edição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é produzida, já é sabido, pela nossa CEMADERON, com a finalidade de ajudar a todos no entendimento da lição. O programa Escola Bíblica Dominical está iniciando, como eu já disse, com mais uma aula, preciosa lição, assim como todas são, e tenho o prazer de ir até você pelo tempo aqui aproximado de 1 hora. E a finalidade é, de fato, ajudá-lo para que tenhamos sempre uma escola bíblica dominical que atenda todos os requisitos. E este programa ele vem ao ar, como já é sabido, semanalmente, sob a direção do nosso pastor presidente da convenção, Nelson Lutemberg. E esta equipe aqui abençoada, estou aqui ladeado pelo pastor Jormi César e também pelo pastor Eliseu. E assim seguiremos avante. A lição de hoje ela tem como título Paulo no poder do Espírito Santo, cujo texto áureo encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e o versículo de número 6. Diz-nos assim esta passagem bíblica: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19 e o versículo 6. A verdade prática diz-nos: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E a leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e nós leremos os primeiros 7 versículos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Este é o nosso texto da leitura bíblica em classe. Meus queridos, como eu já disse, o assunto de hoje é Paulo no poder do Espírito Santo, e agora nós passaremos a ouvir o pastor Jormi César, que trará um resumo desta lição, como na sua maioria, dividida em 3 tópicos. Paz do Senhor, meus irmãos, é com prazer que estamos aqui mais uma vez para fazer uma introdução da lição de hoje em forma de um resumo. Hoje a lição que estamos a estudar, Paulo no poder do Espírito, e o que nos coube então na condição de apresentar esta lição em forma de resumo, temos aqui no primeiro ponto,
pregando a Cristo no poder do Espírito. Eu já aprendo, a primeira lição é que nós precisamos, à semelhança de Paulo, pregar a Cristo no poder do Espírito. Quando a pregação ela é feita no poder do Espírito, o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, Ele fala aos corações e há quebrantamento, há conversões, há salvação de almas, de vidas, de perdão de pecados, de arrependimento, e o nome do Senhor é glorificado. Na lição de hoje, nós temos 3 subpontos no primeiro ponto da lição. Número 1, Paulo movido pelo poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito, ele então começa a pregar a Jesus, que era o Filho de Deus, e ele falava ousadamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o pregador o faz no poder do Espírito, ele prega com exclusividade a Jesus Cristo. Ele não prega outra pessoa, outro nome, senão de Jesus Cristo. E em segundo lugar, ele prega ousadamente. A ousadia, ela é concedida pelo Espírito Santo para que o professor, o superintendente, o obreiro, o pregador, fale com ousadia, com aquela liberdade, com aquela autoridade que o Espírito Santo lhe concede falar. Isto é muito bom. Nós precisamos buscar do Senhor Jesus Cristo esta ousadia, que o Espírito Santo nos use, de modo que possamos pregar, então, essa pregação efusiva na direção do Espírito Santo de Deus. O que mais nós aprendemos aqui? Paulo e as 2 viagens missionárias. Paulo, irmãos, depois que o Senhor o capacitou, então, ele já não conseguia mais se conter se não estivesse pregando a Jesus Cristo. E ele empreendeu algumas viagens para a ministração do ensino, da pregação. E foi bem sucedido em todo esse trabalho. Agora então nós temos o segundo ponto de nossa lição. E ele vem subdividido também em itens. E nós os colocaremos da seguinte forma: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Todo argumento paulino, ele é feito sob o comando e a direção do Espírito Santo. O intelecto arguto do apóstolo Paulo, aquela inteligência que ele tinha, somada com a plenitude do Espírito Santo, então lhe rendeu essa capacidade para a ministração ousada, de modo que quem o ouvia sentia vontade de continuar ouvindo. Vocês lembram daquela pregação que ele fez no cenáculo uma certa feita, que um moço chegou a cair do 3º andar e que os irmãos ficaram até o dia amanhecer ouvindo a Paulo? Pois é, quando alguém está pregando, ensinando, ministrando, cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém tem vontade de sair. E se eventualmente alguém cair, ele vai lá e ressuscita, e tudo prossegue normalmente. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Olha, quando a ministração é feita na plenitude do Espírito, o ministrante, ele consegue, pelo mesmo Espírito, aclarar aquele ensino. Isso é coisa maravilhosa. E é preciso crer para receber o Espírito Santo. Gente, isso aqui é fundamental. É preciso crer para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não invade o coração de ninguém. É preciso que nós, primeiro, estejamos querendo. Primeiro, precisamos querer ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, é preciso crer. Quando nós cremos, nós damos espaço para o Espírito Santo e ele então entra em nossa vida, governa a nossa vida,
e nos enche, nos batiza com o Espírito Santo e nos concede o privilégio, o privilegioso dom de falar em variedade de línguas, de falar em línguas estranhas, que não são aprendidas em faculdades, em cursinhos, mas ela vem diretamente de Deus, do céu, para a pessoa a quem o Espírito Santo batizou. Pois bem, num terceiro subitem do segundo ponto, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Apolo havia aceitado a Jesus como Salvador. Apolo creu também no batismo de João, que lhe fora anunciado, mas agora ele tem um encontro especial com o apóstolo Paulo, e quando lhe é falado sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o ser cheio do Espírito Santo, e Paulo então cuida para esclarecer Apolo. Esse é o cuidado que todo mestre, que todo ensinador, que todo aquele que maneja a palavra do Senhor precisa ter em relação àqueles a quem ele ministra, para que não reste, para que não sobre nenhuma dúvida, porque não podemos deixar nossos alunos com dúvidas. Então é preciso mesmo que, à semelhança de Paulo, nós também possamos esclarecer nossos alunos. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Ele utilizou 3 fontes, o cânon, e ele utilizou também aquela fonte natural dos pentecostais, a fonte pentecostal, e ele também utilizou o Antigo, o Novo Testamento e o Espírito Santo. Naturalmente, ele fez isso. Então, com essas palavras, eu dou por concluído a introdução da lição, agradecendo esse privilégio de estar com vocês mais esta vez, e vamos então sequenciando a nossa aula com os nossos professores. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade aqui na nossa lição, esta lição maravilhosa que fala de Paulo no poder do Espírito Santo. Nós ouvimos aqui esse resumo, essa explicação bem clara por parte do nosso pastor Jomi César, e vamos dar aqui também a nossa contribuição. E no primeiro ponto nós temos então o assunto tratando da pregação a Cristo no poder do Espírito. Então Paulo, ele pregava a Cristo no poder do Espírito. Então o primeiro subponto fala que Paulo, movido pelo poder do Espírito. E no segundo subponto, falando do caminho da pregação, por onde ele passou pregando este evangelho. E no terceiro subponto, vai falar das viagens missionárias dele, a primeira e a segunda. A terceira e a quarta, ou a viagem a Roma, nós veremos então na próxima aula, em aulas posteriores. Então, Paulo, um homem que pregava no poder do Espírito. Esta lição, ela vai revelando para nós que Paulo trouxe uma doutrina soteriológica, mas não deixou de enfocar todas as doutrinas dentro daquilo que estudamos na aula passada: o Cristo crucificado, o Evangelho de Cristo e o Cristo ressuscitado. Então, em cima desses 3 pontos, ele prega a sua mensagem cristocêntrica, a mensagem soteriológica, que é a doutrina da salvação, mas nela está todas as doutrinas implícitas, e isto nós vemos nas 13 epístolas que ele escreveu. Como ele é um pregador também soteriológico, porque vemos isso em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ele falando sobre os dons espirituais, ele define ali muito bem claramente 9 dons espirituais que são dados por Jesus à igreja, e através do Espírito Santo nós somos usados nesses dons: dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de discernimento de espírito, dom de línguas, dom de profecias, dom de interpretação de línguas, dom de fé, dom de poder
e dom de discernimentos de espírito. Então, nós temos Paulo, esse homem que trabalhava no poder do Espírito Santo. Ele entendia que a palavra de Deus não podia ser pregada com conhecimentos humanos. Claro que Deus usa o conhecimento que nós temos, mas Ele usa o conhecimento que nós temos para transmitir aquilo que é a sua vontade. Então, eu, cheio do Espírito Santo, João 14, 26 diz, Ele nos faz lembrar, e então, agora eu começo a lembrar daquilo que estudei da palavra, e falo na direção do Espírito Santo, e o milagre do Senhor acontece com curas divinas, com salvação de vidas, que é o principal objetivo de Deus, e com a glorificação do nome do Senhor em todo o trabalho da pregação e do ensino. Então Paulo foi esse homem que se converteu no caminho de Damasco, e depois vai para a Arábia, onde fica ali em média de 3 anos, a sós com Deus. Ele tira muito tempo para falar com Deus. Ele diz que ali naquele momento, ou naqueles anos, ele adquiriu experiências, ele recebeu de Deus o que ele precisava ensinar. Ele volta a Damasco, vai a Jerusalém. Lá em Jerusalém ele não é muito bem compreendido, porque um grande perseguidor como Paulo, como agora teria sua vida mudada? Até mesmo crentes mais maduros ficaram desconfiados, e era de se ficar mesmo. Entretanto, Paulo pregava com tanta autoridade que muitos entenderam e glorificavam o nome do Senhor. Mas Atos capítulo 22 vai dizer que Deus diz, Paulo, eles não vão receber a mensagem pregada por ti aí. Apressa-te e sai de Jerusalém. Paulo vai então para Tarso, ele é levado com os discípulos ali, os discípulos o acompanham até Cesareia, e ele vai então para Tarso, onde ele fica de 5 a 10 anos. Nesse momento em que está lá, ele não para de pregar o evangelho, mas Deus tinha algo maior com Paulo. Então lá em Antioquia da Síria estava Barnabé, um dos doutores da igreja, que está como primeiro da lista ali, da lista dos profetas e doutores. Então Barnabé percebe que está na hora de buscar Saulo, onde quer que ele estivesse, porque estava fazendo falta. Então ele vai a Tarso, traz Saulo para Antioquia. Com Saulo ele vai a Jerusalém ajudar os pobres lá, levando uma oferta aos pobres de Jerusalém. Isso já estamos passando mais de 10 anos da conversão de Saulo. Voltam a Antioquia, congregam mais um pouco ali em Antioquia. Enquanto estão congregando, o Espírito Santo diz, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo que está falando. Ah, como é maravilhoso quando ouvimos a voz do Espírito Santo. Então, Saulo, que depois vai usar o nome de Paulo no ministério ali aos gentios, ele não só era um homem cheio do Espírito Santo, mas foi chamado diretamente pelo Espírito Santo para ir pregar o Evangelho. E eu quero utilizar aqui esta tela para anotar aqui alguns pontos, para que o aluno, o professor, aqueles que nos acompanhem, percebam que nós podemos usar aqui vários materiais, não digo aqui, mas nas salas de aula, porque esta é uma lição que serve de subsídio para os professores. Então, nós poderíamos estar aqui utilizando slides, um mapa digitalizado, mas para demonstrar que nós temos N materiais, até debaixo de uma árvore você pode dar uma boa aula sem um pincel, até sem um quadro, sem um teto. A aula depende de você estar com a graça de Deus, orando, preparando a sua aula com amor, com carinho, com humildade, que Deus lhe abençoa. Então, meus irmãos, de uma forma didática, nós vamos utilizar aqui esta tela em branco para nós pontuarmos as viagens de Paulo, a primeira e a segunda. Veremos aqui, então, tentando fazermos um mapa, embora esse mapa não é certíssimo, porque não há condição de fazer isso de uma forma rápida aqui, mas nós vamos montar aqui pelo menos um entendimento. Veremos aqui
como Paulo se deslocou aí em suas primeira e segunda viagem missionária, e depois na terceira também ele passou por aí, nesse espaço. E aí nós vamos então colocar o nome de países que nos ajudarão a entender um pouco como que era o mundo da época. Aqui embaixo nós temos a Judéia, nós temos essa região aqui, é a região onde ficava a Síria. Nessa região aqui ficava o país da Cilícia, onde Paulo nasceu. Ele nasce em Tarso, da Cilícia. Nós temos cá em cima uma região muito famosa, a região chamada da Galácia. Então, a Galácia ficava aqui em cima. Então, nós temos aqui uma outra região importante, que é a região da Licaônia. Essa região da Licaônia é onde estavam ali as cidades de Listra, Derbe e outras mais. Nós temos uma outra região aqui, que é a região da Psídia. Nós temos a região da Lícia aqui embaixo, e nós temos a região aqui também da Panfilha. Aqui nós temos ainda a Ásia, são os locais mais importantes aqui da primeira viagem missionária de Paulo. Essa ilha aqui é a ilha de Chipre, ela também era uma ilha independente, como um estado, ela tinha sua capital que era Pafos. Nós temos Macedônia aqui. A Macedônia já está na Europa, nesse canto aqui. Só na segunda viagem de Paulo que Paulo vai vir para cá. Na primeira ele não passa para a Europa. Então nós temos aqui também um outro país importante, que é o país da Acaia. E nós temos aqui o país da Grécia, que fica mais nesse canto aqui. Só para os irmãos entenderem aqui um pouco da região geográfica. Então, Paulo fez esse percurso aqui na sua primeira e na sua segunda viagem missionária. Agora, a cidade, ele sai aqui de Antioquia, em Antioquia da Síria. Em Antioquia da Síria, onde está a igreja, sede de missões. Ele vai partir daqui com Barnabé, onde Deus fala com ele, e ele então vai se deslocar para Salamina, onde chega e atravessa toda a ilha e vem para Pafos. Aqui em Pafos, que é a capital da ilha, é que ele vai pregar o evangelho. E aqui ele prega para o prefeito, ele prega para um mágico que quer contrariar o evangelho, mas o poder de Deus estava tão forte na vida de Paulo, que naquele momento ainda chamado Saulo, que ele repreende aquele mágico e o mágico fica cego por um longo tempo. A partir desse fato aqui, passaram a chamar Saulo de Paulo. Aqui, a partir deste momento, a Bíblia Sagrada passa a tratar Saulo de Paulo. Aqui de Pafos, ele vem então para Perge. Tem uma cidade aqui chamada Perge. Essa cidade aqui, ela faz parte da Panfilha, país aqui, ou província, região da Panfilha. Nessa região, era uma região alagadiça e, segundo a história, de muitas doenças. Talvez seja por isso que Marcos, ao enfrentar os problemas dessa região, ele volta e vem para Jerusalém, onde ele morava. Desiste da viagem, que ele também seguiu Paulo e Barnabé, um moço ainda novo. Aqui de Perge, da Panfilha, então o apóstolo Paulo, nessa primeira viagem com Barnabé, ele segue para Antioquia, que fica aqui em cima. Essa Antioquia, diferente da Antioquia da Síria, ela é a Antioquia da Psídia. Antioquia também, mas é Antioquia da Psídia. Daqui de Antioquia da Psídia, nessa região aqui da Antioquia, Paulo prega com veemência, as pessoas ouvem a palavra, recebem com alegria. Entretanto, ele começa a perceber que as pessoas estavam se levantando contra ele, e antes que as coisas ficassem pior, ele se retira e vai para a região da Licaônia.
ele vai então agora para Icônio. Nessa cidade de Icônio, ele prega o evangelho ali, o mesmo que aconteceu em Antioquia, onde vários judeus se converteram, porque converter judeus naquela época não era fácil. Muitos gregos se converteram, e ele disse mulheres distintas se converteram. Em Icônio, acontece o mesmo, acontece também conversões de judeus. Então em cada lugar a unção de Deus era tão forte na vida de Paulo, que o milagre acontecia. E ele ficava muito feliz, embora depois o rejeitavam. Então ele precisa sair daqui porque há um motim, e ele percebe que há um motim contra ele aqui. Então ele sai rapidamente e vai para uma região chamada Listra. Aqui em Listra, diz em Atos capítulo 14, já estamos em Atos capítulo 14, porque todo o 13 retratou o que eu falei. No capítulo 14, versículo 8, diz que tinha um paralítico de nascença, e ele olha e vê que o paralítico está acreditando, e ele diz: levanta-te, põe sobre os teus pés. E o paralítico saltou e andou ali em Listra. As pessoas começaram a tratá-lo de deuses, e ele diz: nós não somos Deus, nós somos pessoas como vocês, estamos pregando Jesus Cristo, o ressuscitado, que é a mensagem de Paulo, crucificado e ressuscitado. Então, como ele continua pregando essa mensagem, vieram as pessoas de Antioquia e de Icônio e foram até ali, porque essas regiões davam distância de 30 quilômetros, 40 quilômetros, uma cidade da outra. Então vieram aqui, embora atravessando a região da Psídia para as regiões da Licaônia, eles apedrejam Paulo aqui em Listra. Então aqui ele é apedrejado. Mas diz o versículo 20 do capítulo 14, que Paulo, levantando-se no outro dia, já estava falando a palavra de Deus aqui em Derbe. Então Paulo já está aqui em Derbe também da Licaônica. Essa cidade de Icônio, alguns dizem que ela faz parte da Frígia porque ela está numa divisão, mas é mais aceito por causa das mudanças da época que ela é também da Licaônia. Então, Derbe aqui, Paulo vem para cá, prega o evangelho aqui, muitos reconhecem Jesus aqui também como Salvador, e ele então corajosamente, no poder do Espírito Santo, volta para onde ele tinha sido apedrejado, porque pensava ele: eu preciso estabelecer aquela igreja que começou lá. Não é possível, não é porque eu fui apedrejado que eu vou deixar isso e fugir, não, vou voltar lá. Voltou lá, fortaleceu o coração dos irmãos, fortaleceu os irmãos de Icônio, que haviam aceitado a Jesus, fortaleceu os de Antioquia, e veio para Perge, da Panfilha, daqui de Antioquia, ele vem aqui para essa região, ele vem para uma região chamada Atália, ele não vem mais para Perge, ele vem aqui para Atalia, na verdade, o nome Atalia. E ele, então, aqui em Lícia, já em outro país, ele desce para cá, aqui vem para o Porto, e daqui então ele já retorna para Antioquia, que é a sua primeira viagem, uma viagemzinha curta, mas com um trabalho extraordinário. Ele fica aqui algum tempo em Antioquia, alguns dias, algum momento ali, congrega com os irmãos, prega a palavra, transmite as experiências missionárias e resolve voltar então agora na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, ele não sai com Barnabé, ele agora cria uma outra equipe, ele sai com Silas, e ele sai por terra, ele vem aqui para Tarso, cidade onde ele nasceu, na Cilícia. Então ele vem pregar aqui, passa, fala do amor de Deus ali, e de Tarso ele já segue para Derbe. Interessante, ele corta agora por dentro, por terra, e ele vem para Derbe, a última cidade que ele passou, e agora se torna uma das primeiras para a segunda viagem. Ele reforça as igrejas novamente, Listra, Icônio, Antioquia. Aí aqui em Antioquia, ele tem vontade de seguir em frente. Vou pregar agora na Ásia, mas o Espírito Santo diz: aqui na Ásia não pregue na Ásia. Então diz o capítulo 14, que Deus o impediu ali, já seguindo no capítulo 15, Deus o impediu de pregar na Ásia e também impediu de pregar na Mícia. E ele então vai para Troade. Aqui em Troade, que é uma cidade ainda aqui da Ásia Menor, ele está aqui em Troade, e nesse momento em que Deus está falando para ele que não é para pregar para essas regiões da Bitínia e outros recantos,
ele tem uma visão, capítulo 16 e versículo 9 de Atos, que ele vê um homem clamando e dizendo: passa o continente asiático e venha para o europeu, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele, quando levanta, então ele entende que Deus está lhe mandando para a Macedônia. Então ele vai atravessar o continente e ele vai vir aqui para Filipos. Então ele vem para Filipos e aqui ele então prega a palavra de Deus. Deus liberta uma mulher adivinha. A cidade fica um tanto revoltosa, porque há aqueles que compreendem, os que não compreendem, os que aceitam, os que não aceitam, os que se tornam amigos, os que se tornam inimigos, e ele vai preso aqui e leva uma surra muito forte, mas à meia-noite ele e Silas estão cantando e louvando a Deus. Há um terremoto, nós conhecemos a história, e aqui nessa primeira cidade, que era uma colônia romana, famosa essa cidade, então Deus abre a prisão, o carcereiro se converte com a sua família. Daqui ele segue então para Anfípolis e também para Anápolis, mas passa apenas nessas cidades porque está sentindo que ele precisa pregar onde? Na capital da Macedônia. E quem era a capital da Macedônia? Então Tessalônica, a cidade para onde ele mandou as suas primeiras cartas, né? Então ele está agora pregando em Tessalônica. Aqui em Tessalônica ele prega a palavra de Deus, muitas pessoas creem no evangelho também, mas há uma revolta e ele é expulso, ele é enxotado de Tessalônica. Então ele desce para Bereia. Aqui em Bereia diz a palavra de Deus que as pessoas ali eram mais maleáveis e receberam a palavra de Deus com alegria. Muitas pessoas se converteram, mas ele percebe também que as pessoas já estavam se revoltando contra ele e que de outras cidades já estavam se unindo para irem buscar a sua morte, a sua destruição em Bereia. Então ele escapa de Bereia e agora ele não vai por terra, ele sai de navio, de barco, e ele vai para Atenas. Então ele vai para essa região aqui de Atenas, que é a capital, não capital geográfica, mas capital filosófica, né? Do conhecimento. Então ele prega aqui lá onde ele vai ao altar ao Deus desconhecido. Então quando ele prega aqui em Atenas, ali se converte Dionísio Areopagita, se converte Dâmaris, pessoas importantes, mas uma grande maioria disseram: disso a gente vai te ouvir em outro momento, porque eram filósofos, mas ele não deixou de pregar também na capital da filosofia. E daqui da capital da filosofia, ele faz mais um contorno, aproveita que ele está próximo a Corinto, que agora é uma grande cidade, não pode ficar sem pregar o evangelho nela, porque Corinto é a capital da Acaia. Então, Corinto é a capital da Acaia, essa é a capital mesmo. E aqui Paulo começa a pregar e o Espírito Santo fala assim: fala e não te cales, Paulo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Quando o Espírito Santo fala isso com Paulo, Paulo fica 1 ano e 6 meses aqui em Corinto pregando a palavra de Deus. Quando ele então sente que é hora de sair daqui, então ele vai fundar igreja onde? Na capital da Ásia. Ele vem agora, volta para o continente da Ásia e vai pregar em Éfeso, a grande cidade de Éfeso, embora o Espírito Santo não lhe permita ficar muito tempo aqui, o que vai lhe permitir na terceira viagem, quando a nossa lição fala desses milagres extraordinários. Então, na terceira viagem, o ponto principal dele aqui é Éfeso, mas nessa segunda viagem, ele para em Éfeso, prega o evangelho por ali, rapidamente, e dali então, ele retorna para a sua cidade, só que ele agora decide ir lá em Jerusalém, porque está em festa e ele quer se apresentar em Jerusalém, falar também do amor de Deus em Jerusalém e aproveitar as festividades. Então ele desce para Cesareia, que já está aqui na Judeia, e de Cesareia, então ele vem para Jerusalém, onde ele fica aqui em Jerusalém e depois retorna então para a cidade da Antioquia. Então, meus irmãos, nós temos esses momentos. É importante entendermos a história aqui do apóstolo Paulo e percebermos que Deus usava ele em cada lugar, porque ele pregava com humildade, ele pregava com vontade, ele não pregava o evangelho dele. Então, por não pregar conhecimento humano,
onde chegava, resultados acontecia. E é isso que a nossa lição está trabalhando, o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo por meio do Espírito Santo. Deus abençoe. Sequenciando nossa escola bíblica dominical, depois daquela introdução, depois da abertura, também depois dessa belíssima explicação sobre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, nós temos aqui algumas perguntas, alguns questionamentos a serem respondidos para deixar bem clara nossa aula neste domingo. Eu aproveito a oportunidade que o nosso irmão Daniel me concede e então quero já lhe fazer uma pergunta. Irmão Daniel, a pergunta que lhe faço é a seguinte: ao chegar a Éfeso, Paulo deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e que foram batizados com o batismo do arrependimento pregado por João. Eles haviam crido em Cristo e sabiam que havia uma promessa do Espírito Santo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. É possível uma pessoa hoje crer em Cristo e não receber o batismo com o Espírito Santo? É possível uma pessoa aceitar a Cristo, crer, né, em Cristo e não receber o batismo com o Espírito Santo, tanto é que nós vimos hoje, já o pastor Eliseu frisou muito bem, que as pessoas, principalmente aquelas que ouviam Apolo a pregar, especialmente também em Éfeso, elas até criam, mas elas criam no batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. Nós não podemos nos esquecer que para que uma pessoa receba o batismo no ou com o Espírito Santo, de antemão, essa pessoa ela precisa crer. Ao aceitar a Cristo, esta pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Eu quero ligeiramente para uma referência bíblica, João capítulo 14, 23, vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o primeiro requisito é essa pessoa crer. O batismo com o Espírito Santo, entretanto, um crente somente recebe, e essa evidência que nós percebemos é o falar em línguas estranhas. Uma pessoa que fora batizada com o Espírito Santo evidencia este dom pelo falar em línguas. Então, os crentes de Éfeso, como eu já disse, foram batizados também com o Espírito Santo, pois falavam em língua ou falaram em línguas, conforme atesta Lucas, e ele declina sobre isso no capítulo 19 e no versículo 6 de Atos dos Apóstolos. Paulo ensina a verdade sobre o Espírito Santo aos Efésios. Esta verdade já havia sido pronunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Qual a diferença entre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia, trabalhava, usava profetas, sacerdotes e homens que deixavam Deus trabalhar em suas vidas. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela era esporádica, ou seja, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa, usava-a naquele momento e depois ia embora. Havia pessoas que eram tão abençoadas que viviam como que tendo Deus, tendo o Espírito Santo morando ali 24 horas e usando ele para qualquer momento e qualquer necessidade. Mas esta palavra habitar, ela não acontecia no Antigo Testamento, porque Jesus Cristo ainda não havia ressuscitado, morto, não havia morrido e nem ressuscitado ainda. Então diz em João 7, 37 a 39, Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão do seu ventre. E isto ele dizia do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem.
Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porquanto Cristo ainda não havia sido glorificado. Então havia esse requisito, essa necessidade, para que o Espírito Santo viesse morar. Então, Joel, profeta de Deus, assim como todos os profetas de Deus, muito usado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, a promessa de Deus é, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28 em diante. Os velhos terão sonhos, jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Então, no Antigo Testamento, nós entendemos que o Espírito Santo era dado de uma forma assim, por medida, a gente diz assim, por quantidade, ali para atender uma necessidade. Agora, no Novo Testamento, não, o Espírito Santo está sendo derramado, para que toda pessoa que crer em Jesus Cristo, e quiser ser cheia, busque e seja cheio. É possível uma pessoa ser vazia do Espírito Santo hoje, mas só é vazia porque não busca, não procura, não se lança aos pés do Senhor. Por isso ao conselho de Efésios capítulo 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 6:19, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês, enviado de Deus. Então, hoje nós somos templo, hoje nós somos morada do Espírito Santo, portanto, há essa diferença. E quando nós somos morada, nós podemos, então, receber os dons espirituais, isso de uma forma muito tranquila, muito maravilhosa, porquanto Deus preparou isso para nós. Se você não é usado nos dons espirituais, e você quer ser um instrumento, você deseja que o Senhor realmente te use, se coloque na presença de Deus, porque a porta está aberta para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que o poder de Deus, a graça de Deus, esteja abundantemente na vida de cada um de nós. Então é como se dissesse, naquela época, no Antigo Testamento, era como se o Espírito Santo passasse por lá, fizesse uma visita. Aí hoje, no caso, então ele mora, ele é o proprietário da casa. Exatamente desse jeito. É diferente esse aspecto. Agora, é interessante que no Antigo Testamento Deus usava tantos homens como Elias, como Moisés, e hoje que é derramado, que ele mora, que ele está morando aqui dentro, às vezes nós não damos a importância devida, não nos esforçamos, não buscamos, não permitimos que Deus nos use mais. Deixa o Senhor te usar, esse é o meu conselho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos caminhando para a finalização da nossa escola bíblica dominical. A Semadeiron já está grata pela sua audiência, mas eu não posso encerrar sem antes fazer mais um questionamento que está aqui exposto ao nosso professor, irmão Daniel. Irmão Daniel, você sabe que Saulo, mesmo sendo novo convertido, ele começou a pregar e começou a anunciar a salvação em Jesus Cristo, mesmo antes dele fazer aquele estágio, aquela preparação toda que ele teve para depois iniciar o seu apostolado. Aí a pergunta é, se é possível uma pessoa nova convertida, ela também pregar, anunciar a Cristo e fazer aquele trabalho de evangelização? Isso é possível? É louvável isso? Ou primeiro terá que se matricular lá fazer um curso de teologia, ou para a faculdade de teologia, fazer o mestrado e doutorado em teologia para começar a pregar? Pois bem, pastor Jormi César, a partir do momento que uma pessoa decide-se a entregar a Jesus, ele é um novo crente, ele é um novo salvo, e ele precisa contagiar outras pessoas com o evangelho. Então, o evangelho não pede para você esperar ter um curso teológico. É claro que não estou dizendo, nós não estamos dizendo que a pessoa não deva se preparar. A pessoa deve procurar um bom curso de teologia. E, concomitantemente com isso, a leitura da Bíblia Sagrada, jejum, oração. Todavia, a partir do momento que uma pessoa decide-se entregar-se a Cristo, ela já é um novo ganhador ou uma nova ganhadora de alma, referindo-se a essa pessoa. Então, cumprir-se-á o que está lá em Mateus, ou Marcos, melhor dizendo, Marcos, capítulo de número 16,
a partir do versículo 15 a seguir, diz-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui serve tanto para os novos convertidos, quanto para aqueles irmãos que já possuem um bom tempo de fé. É bem verdade que a experiência pastoral ensina-nos que sempre os novos convertidos, cheios do Espírito, são capazes de enfrentar ameaças para anunciar a sua experiência de fé. É bem verdade que uma pessoa nova convertida, de repente, ela não tem todo o preparo para enfrentar certas situações. E Paulo, ele foi ao deserto para se preparar. Todavia, acredito eu que por onde ele passava, mesmo antes de concluir o seu curso, ele pregava o evangelho. Então, fica aqui a mensagem para nós, que quando nós vamos lá para João capítulo 15, vai falar sobre a videira, eu sou a videira, referindo-se a Cristo, e vós sois as varas. Há varas que precisam ser podadas, é bem verdade isso. Mas, na maioria das vezes, quem precisa ser podado são aqueles ramos velhos. Também faz parte desta resposta aqui, que não produzem frutos, aqueles ramos velhos que querem sufocar os novos. É bom que entendamos que um novo convertido deve ser acompanhado, claro, por um crente que denota uma certa experiência. E até diria, um crente experiente, não aquele crente que despreparado, aquela pessoa que não tem nem para ele e ainda quer passar para o outro, né? Mas deve pregar o evangelho. Diga-se de passagem, o novo convertido, de fato, ensina muito. Nós encontramos muitos novos convertidos que têm muito a ensinar a muitos crentes aí com uma certa já quilometragem de fé. Precisamos ficar atento a isso. Mas o preparo teológico deve andar de mãos dadas com um novo convertido. O evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo, em todos os momentos. Então a lição que fica é que não podemos desprezar o potencial dos novos convertidos na obra da evangelização. Devemos então ter todo o cuidado para discipulá-los, mas não podemos relegá-los como se, não tendo experiência, não pode fazer o trabalho de evangelização. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a assistência, a audiência de todos os irmãos e amigos, especialmente nossos professores, e agradecendo também aos pastores, presidentes de cada campo, que têm recepcionado esta escola bíblica dominical e a reproduzido para seus professores e alunos, inclusive os superintendentes. Deus abençoe ao pastor Nelson Lutemberg, que é o presidente da Semaderon, e também o idealizador dessa escola bíblica dominical, aos moldes Semaderon, estado de Rondônia. Eu quero agradecer ao pastor Eliseu pela sua belíssima prédica, que Deus lhe continue abençoando, dando sabedoria e graça. Também ao evangelista Daniel, que não mediu esforços para repartir conosco os seus conhecimentos. Ao pastor Raimundo, vice-presidente da Assembleia de Deus, lá de Espigão do Oeste, que nos deu a honra de estar conosco aqui nos estúdios. E um abraço a todos os espigauenses e os assembleianos que nos assistem neste momento. Deus abençoe a todos e nos resta agora a oração. E para esta oração eu quero convidar o evangelista Daniel, faça esta oração agradecendo a Deus por esse momento muito singular e especial a nós conferido. Oremos. Senhor Deus Pai eterno, poderoso, em cuja presença estamos. E toda gratidão ao Senhor, querido papai, por facultar-nos este momento de estarmos aqui em mais uma edição da Escola Bíblica Dominical com o título Paulo no Poder do Espírito, o Espírito Santo. Que esta mensagem possa alcançar muitos corações, além dos nossos professores, superintendentes, dirigentes, pastores, enfim, aqueles que necessitam de uma palavra. Muitos que ainda não compreendem o agir do Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade. E que o Senhor possa capacitar cada professor neste domingo que ministrará mais esta preciosa lição. Ser com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Tenham um domingo abençoado.